dia a todos. Queria agradecer ao Museu Nacional da Arqueologia, no pessoal do Sr. Diretor, a oportunidade de vir apresentar esta investigação, que também ainda está um pouco no início, pretende ser, vamos ver se alcança, uma dissertação de doutoramento, e vimos hoje falar de dois sítios que estão a ser estudados nesse âmbito, nomeadamente dois sítios muito ligados aqui às histórias do museu, as escavações do Castro de Bragança e Cadaval e as antigas escavações do Castro de Chivanos do Marcos da Costa. Bem, o presente projeto de dissertação resulta de um recurso pessoal e profissional das últimas 2 décadas no conduzido do casco antigo da cidade romana de Olicimo, às certas margens do Rio Tejo, e desde a zona de Vila Franca, trabalhos em direito, onde hoje em dia trabalho, aos concelhos de Salvaterra, Magos, Albeirinha, Alpiarça, na margem oposta. Em relação ao espaço onde nos iremos mover, ao longo deste projeto, tendo este trabalho foi uma perspectiva monográfica das dinâmicas do regulamento, foi necessário assim centrar e precisar com maior rigor o nosso âmbito de análise. Assim sendo, o território português decidiu-se pela leitura do centro e sul, em especial da zona da Extremadura, espaço que, como sabem, tem uma ampla tradição de investigação arqueológica, ainda que outras cronologias mais adequadas que não a romana. A Extremadura corresponde-se a uma área geográfica bem definida, que integra a província de Lisboa e Setúbal até ao maciço calcário extremano, apresentando um diversificado mosaico de paisagens. Para a presente dissertação, parte deste território, o espaço anal irá assentar no Val do Tejo, considerando-se esse um dos eixos do processo de conquista romana, na sequência de trabalho já feito aqui pelo orientador do Sr. Carlos Fabiano. O tempo que quisermos mover ao longo deste trabalho será incontornavelmente um elemento estruturante mesmo das suas leituras, remetendo-nos para um amplo período balizado entre a segunda metade do primeiro milénio antes de Cristo, da nossa era, e os inícios do século I depois de Cristo. Esta dissertação tem como intuito a análise como só por transformação e como este mundo indígena, independente e autónomo, com lógica própria, foi conquistado militarmente, incorporado, disciplinado, transformado a níveis sensíveis e inserido numa nova lógica de poder dentro da estrutura orgânica da inteira escala mediterrânea. Tendo em conta o estado da arte da arqueologia e tendo uma cada vez maior discussão da informação e fluidez dos dados, optou-se por assentar essa estação no estudo exaustivo da informação, efetuando-se uma criteriosa revisão da literatura de especialidade e uma reanálise de diversos sítios existentes no espaço onde iremos mover, como iremos ver aqui no mapa, através da revisão dos seus pólios e das suas implantações do terreno e da paisagem. No caso dos sítios analisados mais recentemente e onde produziram as escavações de maior ou menor fundo, será dada uma maior atenção à apresentação de dados estratigráficos e contextuais, assim como à publicação dos seus pólios. Dentro dos sítios analisados, sem dúvida de Montes Castelinhos, esta são sobre a qual tem mais dados, onde se pretende uma apresentação mais fundamentada, aprofundada e consubstanciada como caso de estudo. As características da sua implantação, do seu enquadramento paisagístico, os registros de superfície indicadores de uma cronologia adequada, a presença de significativas estruturas defensivas, a par das problemáticas inerentes à sua dimensão inusitada, mais de 10 hectares, indicavam que Montes Castelinhos se figurava como um sítio singular para a realização do projeto de investigação. Foi assim que no verão de 2008 se realizaram as primeiras escavações no local. As 10 campanhas de escavação de desde então já realizadas no sítio permitiram confirmar a relevância científica patrimonial de Montes Castelinhos. Trata-se, como espero demonstrar ao longo deste projeto, de uma estação singular para o estudo do processo de conquista de humanização no Val do Tejo. O Montes Castelinhos é um sítio que já tem alguma ligação também aqui à casa, no Museu Nacional da Arqueologia. Tivemos a oportunidade de efetuar uma exposição particularmente interessante, uma exposição num projeto em meio curso, em meio, portanto a exposição essa já tem alguns anos, realizada em 2013, portanto os anos passam. Não vou falar aqui muito de Castelinhos, penso que grande parte vocês já ouviram falar, portanto será a base do trabalho. Trata-se realmente de um sítio muito interessante, aparentemente de fundação ex-nunc, uma fundação de raiz, no período romano republicano, num contexto muito próprio após o conflito das guerras sul-coreanas, em que foi implantado o conjunto urbano do martírio ortogonal com uma forte influência itálica. Isto é a planta de uma das áreas escavadas, a sondagem 4, salientando-se a planta de uma casa de matriz itálica, particularmente bem observada, que temos vindo a escavar e a estudar. Penso que as fotografias estão elucidativas da dimensão do sítio já alcançou nestes 10 anos de escavação, sendo particularmente importante o ter-se definido que o sítio foi fundado, como disse, de raiz no século I AC e que tem um claro fácil militar esse que se relaciona com as guerras entre César e Pompeu. Portanto, temos aqui alguns artefactos bélicos identificados nos livros de distribuição do sítio. Contudo, não é sobre o sítio que vou falar hoje, é sobre o projeto em si, salientando, antes de mais, um quadro de intervenções prévio ao próprio projeto. A conquista romana da Espanha, ouvimos há pouco das poucas fontes que temos, é bem conhecido pelas fontes, continua, contudo, muito desconhecido e com muitas áreas para esclarecer a nível cronológico. O que nós tentamos desenvolver ao longo deste projeto é perceber como é que se enrolou esse processo de conquista e que
traços deixou sobre o terreno. Como são e que tipo de acontecimentos podemos atribuir a este período? Como se materializou o poder militar sobre este território e que incidência teve esta estruturação territorial na etapa posterior em que surgem as populações urbanas? Porque determinados sítios que foram importantes em pré-romana foram escolhidos e outros preteridos, porque é que alguns alcançaram a dignidade de cidades, a nova lógica da Roma Imperial, e outros não o tiveram. Ficou claro neste projeto de Torres dos Castelos, o projeto democrático, ficou claro que para se entender e contextualizar a fundação de Castelinhos, teríamos que entender o território. E analisando a literatura científica sobre este período, notávamos que a existência de um forte conhecimento ao longo das margens do rio, no Rio Tejo, uma forte presença orientalizante, e o interior da província de Lisboa, com povoados com amplas dias de ocupação, muitos deles vindo desde o calcolítico praticamente até a época romana, sobre os quais existem profundos conhecimentos sobre todas as ocupações, tecnologias e cultura material. O estudo das dinâmicas de povoamento do mundo indígena da província de Lisboa, apesar de um auspicioso início ainda início do século XIX, com as primeiras escavações de Leite Vasconcelos no povoado de Bragança do Cadaval, com as investigações de Maximiano Apolinário no Castelo Velho de Rocha Forte e o Homem do Cadaval, Fernando Salves Pereira no Hotel da Assento Óbidos, ou mesmo Marcos da Costa e Chibante, infelizmente acabaram por não ter continuidade. Estou em crer que precisamente esta paixão inicial pelo estudo destas realidades acabou por se diluir face à poucas possibilidades dos intervencionados que não tinham o magnitude da chamada cultura castreja, tão conhecida já à época ao norte de Portugal. Bem, mas hoje vamos falar aqui de dois sítios, o Castro de Bragança na Serra de Montes Juntos e Chibanos já no Baixo Sado. Em relação ao Castro de Bragança, trata-se de um sítio particularmente importante, implantado numa posição estratégica no topo de uma elevação com cota máxima 334 metros de altitude, escarpada de forma inexpugnável ao oeste e noroeste, o sítio dominou das principais costelas de acesso e travessia da Serra de Montes Juntos. A descoberta do Castro de Bragança decorreu da curiosidade incansável de José Luís Vasconcelos, que não tem aqui a imagem, e do facto de ter achado suspeito a denominação toponímica dada ao morro sobre a aldeia de Bragança, que se chamava e se chama de hoje do Castelo. Face a esta constatação, Luís Vasconcelos pede em 1893 ao seu amigo António Maria Garcia para confirmar as suas suspeitas, das quais o mesmo rapidamente dá conta, confirmando a existência do povoado no sítio designado como Castelo e a dar grande quantidade de cerâmicas encontradas à superfície. O interesse de José Vasconcelos com o sítio e a região prende-se com o facto de conhecer bem, por ter residido no Cadaval, onde exerceu medicina em 1887 e 1888. O primeiro diretor do Museu de Belém irá aqui realizar escavações arqueológicas nos anos 1895, 1905 e 1915, recolhendo uma ampla coleção de materiais provavelmente utilizados aqui no Museu de Antropologia. Posteriormente, outros investigadores promoveram investigações no local de maior ou menor extensão, tais como o Mónico Joaquim Douto, que os pode recolher enquanto limitado no Museu de Faro, o arqueólogo na Alteridade. Nas décadas de 30 e 40 do século passado, terá promovido extensas escavações no sítio. Mais recentemente, João Rogério Marques, arqueólogo e instruções de arqueólogos em Assembleia Estatal de Lisboa, promoveu no final da década de 80 e dos 90 uma nova fase de escavações e valorização no local. Destaca-se pela sua relevância científica a detecção de estruturas defensivas do sítio, nomeadamente uma ampla estrutura semicircular e detectada com um topo na cota mais elevada do cabeço e datada por radiocarbono da primeira metade do terceiro milénio AC. A fotografia do Planalto de Bragança, de vasta área ocupada, e a torre identificada por João José Marques é precisamente aqui no topo, ainda hoje lá está, musealizado. Os vastos e heterogéneos polos recolhidos em Bragança encontram-se atualmente dispersos por vários museus, nomeadamente o Museu de Sala de Arqueologia, o Museu Arqueológico do Carmo, o Museu dos Serviços Geológicos de Portugal, o Museu de Faro, o Museu de Albuquerque e o Museu de Cadaval. É assim assaz complexo tentar reunir toda esta informação que se encontra dispersa. Apesar do precoce interesse pela importância científica deste sítio e das várias campanhas de escavações realizadas, pouco se sabe sobre as suas ocupações. Em 1905, Leite Vasconcelos sintetiza assim os polos que foram recolhidos. Bragança, na estrutura, é o castro melhor representado no museu, devido à riqueza dos seus polos, pertencendo a todas as épocas. Começando no Neolítico, encontramos flechas em sílex e em cobre, lanças em sílex e em bronze, machados em pedra e em bronze, martelos, vasos de bronze, figuras em prata, etc. Temos um vasto espólio. Importa sublinhar que, desde o primeiro trabalho, ficou bem expresso que esta estação se encontrava os polos que permitiam ver uma ampla dicotomia da ocupação. Remontando ao Neolítico, contudo, apesar destes ricos polos, foi escassa a atenção atribuída ao seu estudo, carecendo até hoje Bragança de uma monografia de totalidade dos polos e exumados. A riqueza do sítio em metais, mais de 500 peças, fez deste um dos maiores conjuntos proto-históricos exumados do território português e fez com que Bragança fosse inserida na cartografia da idade do novo final peninsular, os trabalhos já clássicos de André Coffey nos anos 80.
dando-lhe uma ampla notoriedade. Mais recentemente, ao conjunto de achados e da arbitrariedade do nosso final, foi devido a invocar um conjunto de ponderais em bronze publicados pelo Sr. Ricardo Vilaça. Contudo, há de ir às vezes gastadas operações calculísticas da bronze final, as fases mais recentes permaneceram em grande parte inéditas, tendo apenas sido estudados pelos 9 filmes que abrangem a Idade de Ferro e a Primeira República, assim como os numismáticos, dos quais se destacam dois lugares republicanos que podemos ver na imagem. É assim que, apresentando o definir o Castro de Bragança e a aparente continuidade da ocupação existente, desde a Idade do Bronze Final até ao período romano, que se decidiu a destinação de os seus povos. Esse trabalho, como disse, está em curso. Realmente, quer os budismos, quer o conjunto de fíbulas falavam para a importância que se poderia ter tido durante a finalidade de Ferro e republicano, mas desconhecíamos antes de começar a mexer nos materiais. Verificámos que, e eu não vou falar nisso, existe realmente um amplo de ocupação, que vai desde o palco político, volta a ser ocupado no bronze final e continua aparentemente até ao período republicano. Não vamos falar da idade do bronze final, não é que o âmbito deste trabalho, mas conhecemos precisamente a idade de Ferro e é particularmente interessante para quem tem trabalhado no Val do Tejo, nos contextos inícios do Tejo, ver esta idade de Ferro de Bragança, uma idade de Ferro marcada por forte regionalismo, em que uma forte preponderância das cerâmicas manuais. Muitas delas vê-se que eles entraram em contacto com o mundo fenício do litoral, mas apenas viram os materiais que eles chegam lá. Temos assim cerâmicas manuais, como vemos aqui na imagem, que reproduzem os modelos do espítoi e as asas bífidas do espítoi, mas em cerâmicas manuais com pastos locais. As poucas cerâmicas a torno que podemos dividir esta fase, também temos aqui algumas asas bífidas que poderiam ser pítois de idade do ferro, contudo, ao analisar não só a sua produção local, como tem marcado características, nomeadamente, como podem ver, pela base do pítoi, mas com decoração ondulada, que quase parece uma decoração proto-histórica ou pré-histórica ainda. Realmente é invulgar. Depois, é muito complicado para a escola, quando se misturar, distinguir os contextos do final da Idade de Ferro do Romano Republicano. Contudo, no âmbito deste trabalho, estamos a ver vários sítios e temos a facilidade de estar a trabalhar com sítios com contextos bem datados, fotografias bem datadas, que nos permitem contextualizar os materiais. E realmente temos vindo a ver que existem alguns elementos omnipresentes na área de peças que podem servir aqui como elementos datantes e que surgem desde Bragança, das faldas da Serra do Monte Junco, como vamos ver à frente, por toda a zona do de Lisboa, até Chibanos. Temos aqui estes vasos de cerâmica cinzenta, que tem uma característica de decoração, é retícula brunida, parece ser realmente vasos para servir líquidos, especialmente para servir vinho, talvez, mas que são particularmente interessantes e encontram bem datados nas estratigrafias da cidade de Lisboa e mesmo no Monte Castilho do século I a.C. E temos estes vasos aqui com umas asas laterais que parecem se inspirar em modelos helénicos das taças das quintas helénicas, mas feitas em cerâmica cinzenta, como iremos ver, também irão aparecer em Chibanos. Entre os vários milhares de fragmentos recolhidos em Bragança dentro desta fase, destaca-se realmente grandes contentores de armazenamento, quem estava ali pela licença a grandes contentores de armazenamento, aparece alguma cerâmica estabilhada, que é interessante, e pouco usual para a zona, mas o que nós temos de destacar é realmente a ausência de importações. Realmente temos milhares de fragmentos no ar, e apesar de haver materiais que claramente nos falam dos contextos republicanos, as fíbulas, como iremos ver, mas também os mesmos, não há um único fragmento de cerâmicas finas, tempaniense, não há um único fragmento de ânfora entre estes milhares de fragmentos. E realmente é interessante, podíamos dizer que nós chegam lá estes materiais que estamos na Serra do Monte Junco, contudo, na mesma Serra do Monte Junco, temos o sítio Castro de Salvador, onde esses materiais estão particularmente bem representados para a mesma época, algo que está aqui a passar. O sítio, como dissemos, é uma coleção enorme de metais que está a ser alvo de estudo, que é a fotografia da decoradora Inês, que estava a auxiliar os desenhos, e temos também um grande conjunto de figuras, não só aqui nas coleções do museu, mas também nas coleções do Museu de Cadaval, que permitem um sítio particularmente adaptado, nomeadamente um conjunto de figuras chamado tipo Chuca-H, que hoje em dia sabemos, através dos trabalhos de João Miguel, que dá-se realmente uma figura de contextos republicanos do século II, primeiro a assim. É particularmente interessante também o conjunto de metais de Bragança, o forte paralelismo com os materiais de cabeça de Baia do Monte. Alguns metais também identificados, nomeadamente vários elementos metálicos de cariz militar. Bragança destaca-se também um conjunto fabuloso que está aqui no Museu Nacional de Arqueologia, nomeadamente um conjunto de materiais de prata e ouro chamados Ouro de Bragança, podem ver ali embaixo na sala do Tesouro, e é particularmente interessante, trata-se de um enzuramento relacionado também com o período republicano. Bem, tendo sim, mas tenho que me apressar. Chibanos, as instalações de Chibanos foram feitas por Marcos da Costa no início do século XX,
1905 e 1906 e foram magistralmente publicadas pelo mesmo em 1910 aqui nas páginas do Arqueólogo Português. É particularmente as escavações, interessantes escavações de Marcos da Costa em Chibanos, porque permitiam revelar um sítio com uma forte ocupação desde o Calcolítico e depois uma ocupação já no período romano republicano. O Castro de Chibanos tem vindo a ser rescavado no Museu de Arqueologia e Distrito de Setúbal, escavações feitas por Castro Arcila Joaquina Soares, e esta revisão das escavações de Chibanos insere precisamente nesse estudo e na publicação monográfica das escavações da equipa de Meias. Decidimos apresentar primeiro as escavações de Marcos da Costa para rever as coleções. Aqui a fotografia das escavações em curso de Chibanos, sendo que Chibanos foi alvo da atenção dos anos 70 por vários investigadores das coleções da Comissão Nacional de Arqueologia, nomeadamente por Manuel Maia e por diversos pessoas que estudaram os materiais no sentido da revisão dos grupos de materiais no contexto do território português. No que diz respeito às ânforas, decidimos rever as coleções de Marcos da Costa em Chibanos, precisamente porque o conjunto tinha sido publicado por Manuel Maia, tinha sido revisto precisamente por Dias de Diogo e em 2004 Amilcar Guerra voltou a rever parte do conjunto, sendo que cada um publicou peças que, não no total, mas peças parcelares. A revisão dos materiais permitiu identificar uma situação interessante. Nas escavações de Chibanos foi, como disse, em 1905, contudo os materiais só entraram no Museu Nacional de Arqueologia passado a morte de Marcos da Costa, passado cerca de 20 anos. O que aconteceu foi que parte dos materiais não chegaram até a entrar. Tivemos a sorte da publicação inicial ser uma publicação particularmente ilustrativa, com fotografias, que nos permite olhar para elas e classificar algum do material. A revisão do material permitiu uma coisa interessante. Nas escavações de Manuel Maia, na publicação de Manuel Maia, em 1975, publicou diversos fundos e todas as três ânforas completas não tinham fundos. Ao analisarmos o material foi possível fazer regulagens e remontar algumas das ânforas, verificando que as mesmas se encontravam completas, permitindo também assim uma revisão dos seus fabricos. Manuel Maia tinha dado as mesmas com a produção cartaginesa, e o avanço da investigação permite-nos afirmar que as mesmas não são, como era plausível, de produção da área de Cádiz. Aqui já temos a revisão do material das escavações. É particularmente importante a revisão do material republicano, porque Chibanos foi em 2004, o sítio de Chibanos foi alvo de uma proposta do professor Amilcar Guerra, uma proposta particularmente interessante, de uma evolução linguística de Chibanos, que teria por base a referência de uma caipiana. Uma caipiana foi referida por Ptolomeu na geografia, que existia uma caipiana nesta zona de Setúbal. O professor Amilcar Guerra, na sequência das propostas de Schuta, vê nesta caipiana uma possível castro caipiana, uma fundação de um general romano no contexto das guerras lusitanas no finais do século II a.C. É particularmente interessante a presença de materiais republicanos, associado também às recentes escavações, porque os materiais são coerentes com essa possível fundação de cariz militar. A revisão das escavações de Marcos da Costa pelo um conjunto particularmente interessante. Temos aqui as tais peças de influência helenística que vimos já em Bragança, as tais taças com asa lateral. Eu queria só chegar aqui a esta peça para não amassar muito. Os tais já pensando que a cinta fina com decoração é retícula bonita, também surge aqui em Chibanos, sendo particularmente interessante e exemplar aqui em preço, que ao desenhar verificámos que o mesmo tinha uma representação sui generis. Uma decoração bonita que parece representar a existência de um barco aqui na figura central da imagem, o que é realmente um lugar para o território português. Embora se conheçam alguns exemplares no contexto da Idade Ferro Peninsular. Este vaso é particularmente interessante, parece, além de ter este barco central aqui, no qual temos a proa e a polpa, com a apresentação de duas linhas verticais para ser os remos, e ter a apresentação aqui de um possível outro barco com asa, com a vela triangular. A presença de barcos em representações da Idade de Ferro não é inédita, sendo alguns casos bem conhecidos, como os casos do Almaraz e aqui das gravações do núcleo de Costa, com outros clientes em Lisboa. A presença deste vaso em Chibanos é realmente um invulgar e uma peça de destaque que merece ser devidamente divulgada. Chibanos também pode ser particularmente bem representado a presença de cerâmicas estampilhadas. Eu avanço só aqui para fazer a ligação com a apresentação do Francisco, com a presença de um conjunto de vidro particularmente importante, sublinhando aqui a importância da revisão, na revisão das coleções, ter em conta a forma como os acervos são incorporados no museu. Ao iniciar os estudos de vidros chibanos, destacava-se a presença de algumas contas de vidro particularmente estranhas que não se inseriam naquilo que se conhece dos acervos de vidro da Idade Ferro Peninsular. Ao reler o artigo de Marcos da Costa, se sai sempre esta imagem fabulosa, do enorme colar de contas de vidro
Contudo, ao lermos o artigo com mais atenção, verifica-se uma situação interessante. Marcos da Costa ficou apaixonado pelo estudo do vidro e no próprio artigo refere que era comum aparecerem contas de vidro iguais às identificadas nos contas de idade de ferro do Algarve, do Porto Velho e da Safrim, em fontes e pontos dos conventos da época moderna da zona do Setúbal. E numa delas este colar fabuloso que eu sempre fiquei conhecido que era proveniente de Chibanos, mas ao ler em nota de rodapé, ele realmente refere que este colar foi ele que reconstruiu com base nas contas que recolheu de uma quinta em Setúbal. É verdadeiramente sabido porque estas contas que temos aqui retorcidas e estas pequenas contas deram entrada e estão presentes na coleção de Chibanos como contas de idade do ferro. Portanto, também é interessante ao ver estas coleções, rever e atualizar o estudo das coleções. Eu peço por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado pela vossa atenção.